Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. O tema do trimestre, até aos confins da terra. Comentário este do pastor Wagner Gabi, da Assembleia de Deus em Curitiba. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe e levemos a palavra até aos confins da terra, como é o tema desse trimestre. Pois bem, o que estaremos comentando nesta lição? Oração. Qual é o que é oração? Qual o tipo? Quais são os tipos de oração? Contribuir para a obra de Deus, para a obra missionária. Há uma recompensa? Há uma bênção para quem assim o faz? Quem é que pode cobrar, ou melhor, receber estas contribuições para fazer a obra de Deus? E ainda, acerca da chamada. Qual é a diferença? Chamada geral e a chamada específica. E para a chamada específica, quais são as características ou os principais requisitos? É dentro desse ponto que estaremos comentando a lição de hoje. Para começar, não podemos começar de outra forma, senão falando da oração. Orando. Orar, irmãos. O que é a oração? Primeiramente, nós oramos com o Espírito, a parte espiritual. A nossa oração, nós podemos colocar os 3 pontos principais. O primeiro, que seria aquela oração de adoração a Deus. Orar adorando ao Deus Todo-Poderoso. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na nossa vida, pelo que Ele é. Isto é uma oração de adoração, reconhecendo a deidade, a grandeza, a soberania do nosso Deus. A oração de louvor. A oração de louvor é quando recebemos de Deus algo que nos alegra. Então nós fazemos aquela oração de louvor ao Senhor nosso Deus. Ou ainda quando não recebemos, mas sentimos aquela alegria e o prazer em louvar ao Deus Todo-Poderoso. E também aquela oração de ação de graças, oração de gratidão, que é a gratidão pelo que já temos recebido do Senhor, por algo recebido, pelas bênçãos alcançadas. Então, nós temos neste patamar, nós temos as 3 principais modelos de oração ou tipo de oração. Oração de adoração, oração de louvor e oração em ação de graça, por aquilo que recebemos do Senhor. Agora, quando nós já vamos trazendo para o nosso íntimo, para o nosso particular, existe uma oração chamada oração de contrição. O que é contrito? O que é um coração contrito? No original, a palavra contrição significa partido, quebrado, despedaçado. É aquela oração quando o crente, o servo do Senhor, ele cai em alguma fraqueza e ele reconhece a sua fragilidade e então vem o arrependimento, vem o quebrantamento. A pessoa se quebra na presença de Deus. É o caso de Davi no Salmo 51. Ele se quebra na presença de Deus. É o caso de Neemias no capítulo 9 do seu livro. Ele se quebra diante de Deus, não pelo fato dele ter pecado, mas dos seus irmãos de toda a nação. É o caso de Daniel no capítulo 9. Daniel também se quebra diante de Deus em oração em favor do seu povo, para que Deus cumprisse a promessa de restaurar o seu povo após 70 anos. Ele se quebra na presença de Deus em jejum e em oração.
Nós vemos em Esdras 9 também outro quebrantamento de oração na presença de Deus, é uma oração de contrição. A pessoa, ela se quebra na presença de Deus, reconhecendo a falha, reconhecendo o pecado, para que Deus então intervenha dos céus e entra com a restauração espiritual. Aí, esses 4 tipos de oração são as principais dos servos de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Mas também existe aquelas orações que são petições, já ela vem para o lado pessoal. Quando a pessoa pede para si mesma, então ela tem aquelas petições pessoais, como o caso de Ana. Ela desce na presença de Deus, faz voto a Deus, mas ela pede algo para si. E Deus então, ao dar a bênção para Ana, a bênção foi tão grande, Deus se alegrou tanto do coração de Ana na sua presença, que respondeu a ela, dando a ela uma bênção. Mas a bênção maior foi para o povo de Israel, porque ali Israel, o sacerdócio estava caído, e veio a palavra de Deus, era difícil naquela época, não havia palavra revelada, e através de Samuel, Deus então começa a falar e inaugura o tempo profético para a nação de Israel. E ele teve então a responsabilidade de ungir a Saul, que depois foi escolhido pelo povo, rejeitado por Deus. E mais adiante ele unge a Davi, o escolhido de Deus, para reinar sobre a nação de Israel. Fruto de uma oração pessoal na presença de Deus, que a pessoa desce e pede de forma convicta, de forma segura, de forma humilhante. Ela se humilha na presença de Deus e reconhece a grandeza de Deus. Também nós temos as chamadas orações intercessórias. Orações intercessórias é aquela que intercedemos, oramos quando o pastor ele ora pela igreja, ele ora por si, ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pela igreja. É a oração intercessória, e nós fazemos, todo crente tem esta responsabilidade de fazer esta oração intercessória. O tema da lição é orando, contribuindo e fazendo missões. E quando volta-se para a obra de Deus, para a obra missionária, a igreja local, ela tem a responsabilidade de orar pelos missionários, pelas famílias que foram enviadas ao campo de missões. Então é feito um trabalho de oração na igreja local, para que Deus intervenha no campo de missões. Nós vemos no início do século passado, do século 20, o mundo foi sacudido por missionários. Nós vemos lá no período do século 18 um grande avivamento, onde houve um grande avivamento missionário. Começou com Guilherme Carey, o pai das missões modernas, e assim foram tantos outros levados por missões. E sempre o trabalho missionário começou na oração. Sempre aquele que foi enviado para a obra missionária, ele começou orando. Então, o trabalho da oração é fundamental para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Nós vemos ainda que a igreja, no início, quando o Senhor Jesus inaugura a sua igreja, eles permaneciam unânimes na comunhão, na oração, no partir do pão. Então a igreja estava em comunhão, a igreja estava unida, a igreja estava na doutrina e a igreja estava orando, sempre em comunhão. E lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver mais de uma vez, onde eles oravam e a glória de Deus se manifestava e o local estremecia com a presença de Deus, de tão profunda que eram aquelas orações que vinham do interior da alma, do espírito, e então Deus operava e fazia o sobrenatural ser manifestado no meio deles. A oração é a base. Nós vemos ainda que os missionários que vieram para começar a Assembleia de Deus aqui no Brasil, não vieram para começar a Assembleia de Deus, eles vieram trazer a mensagem evangélica, mas no coração de Deus já estava no projeto de Deus as Assembleias de Deus.
E eles vieram aqui em outra denominação, mas pregando a palavra do avivamento, pregando a palavra, a doutrina do Espírito Santo. E então Deus operou maravilhosamente em nossa nação, e o Brasil inteiro hoje, 120 anos, 110 anos depois, o Brasil é sacudido ainda pelo poder da palavra de Deus, a palavra do Evangelho, e sempre confirmada com a manifestação dos dons espirituais. Ainda hoje nós temos pessoas batizadas com o Espírito Santo nos nossos cultos, em nossos congressos, em nossas reuniões, em nossas vigílias, em nossas consagrações. Nós vemos Jesus batizando com o Espírito Santo, nós vemos revelação de Deus, nós vemos palavra profética, nós vemos cura divina, nós vemos a atualidade dos dons espirituais em nosso meio. Glórias a Deus. O outro ponto para fazer missão, não basta orar, nós precisamos também contribuir. E qual é a recompensa? Podemos contribuir, podemos fazer apelo para receber condições para bancar a obra missionária, é um dever da igreja. E se nós falarmos, alguém pode dizer, não se pode cobrar, ou melhor, não se pode contribuir, não se pode pedir à igreja contribuição. Existem as pessoas que são estelionatários, é verdade, que levam a palavra e buscam a locupletação ilícita de si próprio, mas existe a igreja do Senhor, é uma igreja séria. A igreja de Cristo, ela não está envolvida na corrupção. A igreja de Cristo, ela vive dos donativos que os irmãos eles ofertam, e a igreja cresce como um todo. Se alguém falar assim, mas isso não é correto, como não? Se nós vamos para a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 8, nós vamos ver nos versículos de 1 a 3, eu faço questão de ler esse texto, que diz assim: depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, Jesus e os 12. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Ou seja, elas eram mantenedoras da obra evangelística realizada pelo Senhor Jesus. Elas eram mantenedoras, sustentavam o ministério de Cristo aqui na terra. E nós vemos ainda o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 14 até o versículo 19, ele vai dizer: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis, ó Filipenses, que ao princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas 2, o necessário para as minhas necessidades. Ou seja, Paulo, ele tinha necessidade, ele foi para Tessalônica, e a igreja de Filipos nunca o abandonou. A igreja de Filipos bancava o ministério missionário do apóstolo Paulo. E nós vamos ver, e depois ele vai dizer, no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então Deus, ele recompensa uma igreja que contribui para a obra missionária, o Senhor retribui em bênçãos materiais para o grupo que assim coopera na obra missionária. Nós temos visto nestes anos de ministério
igrejas que contribuíam para a obra missionária, irmãos que davam oferta para a obra missionária. Ganhamos para encaminhar para a obra missionária veículos, pessoas dando veículos, dando outras coisas, e nós vimos aquelas pessoas que faziam votos, que entregavam ofertas para a obra missionária, Deus os abençoando e fazendo-os prosperar financeiramente. Deus abençoou abundantemente todos aqueles que se dispuseram a contribuir para a obra missionária. Isto é uma realidade. Não que o nosso Deus condiciona, mas o nosso Deus se agrada de quem faz sem esperar receber algo em troca. Faz por amor, faz por gratidão. Tem uma recompensa as nossas contribuições para a obra missionária. Logo, aqui o nosso escritor, o pastor Wagner, ele vai enfatizar esse ponto, principalmente na questão de Filipenses, aqui também, que faz parte da nossa perícope, aqui em Éfeso, no capítulo 6, ele vai falar acerca da oração, ele vai falar acerca das bênçãos de Deus que agrega, que vem no pacote quando você adora ao Senhor. São algo que agrega a nossa vida espiritual, porque Deus tem prazer em abençoar. Aí nós vamos para o outro ponto, chamada para fazer a obra de Deus. Existe a chamada geral e a chamada específica. A chamada geral é para toda a igreja, é para todos os crentes. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos também o Senhor Jesus lá em Atos 1:8. Ele vai dizer o seguinte: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O colégio apostólico ficou em Jerusalém quando veio a perseguição, mas a igreja, os crentes se espalharam, como mencionamos na última lição, quando falamos que Filipe, ele vai para Samaria e cai a barreira transcultural em Samaria. Pedro vai na casa de Cornélio, cai a barreira transcultural com os gentios. Nós vemos Paulo, a igreja em Antioquia, como começou aquela igreja, quem levou a palavra primeiro em Antioquia? Não se sabe. O que se sabe é que foi obra do Espírito Santo. A primeira igreja transcultural foi em Antioquia, um povo que, orando, jejuando, impuseram as mãos e enviaram Paulo e Barnabé para a obra missionária. Aí nós vamos. Chamada geral, todos os crentes têm a responsabilidade de levar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de propagar as grandezas do reino de Deus. Mas também existe aqueles que têm chamada específica. No caso, nós vamos ver Isaías no capítulo 6, lá do seu livro, ele teve uma chamada específica. Nós vemos o caso de Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, teve uma chamada específica para aquela obra. Nós vemos agora Ezequiel, que era da linhagem, assim como Jeremias, da linhagem sacerdotal, mas ele estava em Babilônia, estava no cativeiro junto ao rio Quebar. E o que Deus faz? Deus o levanta não para o sacerdócio, mas Deus o levanta como profeta para o ministério profético. Então existe as chamadas específicas para os vocacionados. Em Efésios nós vamos encontrar no capítulo 4, nós vamos ver ali que Paulo ele nomina, os crentes, ele nomina as pessoas que foram chamadas de forma específica. 4:11, na carta de Paulo aos Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Então, o Senhor tem esse chamado, esses vocacionados para uma obra específica. Mas qual é o perfil do vocacionado? Nós vamos encontrar o pastor Wagner Gabi, ele vai dar aqui o perfil do vocacionado.
Primeiro, escolhido por Deus, tem que ser escolhido. Quando Ananias, o Senhor Jesus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele, para que ele vá orar por Saulo, ele vai dizer, ele é para mim um vaso escolhido. Então Deus escolheu. Não neófitos. O que é o neófito? A pessoa nova convertida, para que ele não venha a cair na condenação do diabo. Pessoa novo crente, ele pode, logo de início, a pessoa tem que estar madura, porque ela não sabe dos percalços, das adversidades que espera diante dela no campo missionário. Pessoa cheia do Espírito Santo. Uma das condições era ser cheio do Espírito Santo, e não o bolso cheio, né? Hoje muitos estão indo ao ministério pelo bolso que é cheio, e não, mas é uma pessoa vazia do Espírito Santo. Então as pessoas têm que estar cheias do Espírito Santo. Reconhecido pela igreja, a igreja precisa reconhecer que aquela pessoa tem verdadeiramente o chamado, é verdadeiramente uma pessoa chamada, é uma pessoa que tem o respaldo moral, espiritual, o caráter ilibado perante a igreja. Também ser aprovado nas tarefas locais. Há pessoas que entendem que a tarefa local, o ser aprovado, é a pessoa ser humilhada, aguentar humilhação, aguentar todo tipo de rebaixamento sem reclamar. Isso é como se fosse isso uma prova. Não, irmão, isso não é prova, isso é falta de educação e falta de espiritualidade. A pessoa, para ser provada, ela tem que ser posta no trabalho, e no trabalho ela vai mostrar que ela é ou não é uma pessoa chamada, e é aí que vai estar a sua aprovação. E também está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Então a pessoa tem que estar preparada para os embates da vida, sabendo que hoje, o mundo hoje é um mundo globalizado, é um mundo que fala variedade, muitas línguas. Então a pessoa, quando é para ser enviada para o campo de missões, ela precisa antes conhecer a cultura, conhecer a língua. Ah, pastor, mas no passado não era assim. De fato não era, mas hoje nós temos nas mãos todos os requisitos, todas as condições para entregar os melhores obreiros, os melhores vocacionados, melhor preparado para fazer o serviço do mestre, e o nome dele ser então glorificado. Concluindo, a Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem da salvação a toda a criatura. É tempo de salvação. Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo, até porque somos um reino de sacerdotes. Que Deus nos abençoe e nos guarde até que Ele volte. Amém.